O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Tiago e João, filho de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: E o que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhe disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizado com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 12 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações os oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, nesta liturgia de hoje, 29º domingo do tempo comum, que celebramos também o Dia Mundial das Missões, tendo ontem encerrado a nossa semana missionária, as Santas Missões Populares, vamos de novo com Jesus no mesmo caminho da pedagogia, do ensinamento, continuando na escola de Marcos, ensinando o discípulo a servir e amar, não é? Então podemos ver primeiro o ambiente que Jesus caminha com os seus discípulos, os 12 mais próximos, caminho de Jerusalém. Ele já tinha anunciado 2 vezes, é a terceira vez que em Jerusalém ele seria entregue aos líderes religiosos, não é? Lá seria a glória do Filho de Deus, mas a glória não como um reinado de poder, de autoridade, mas a glória de Deus seria a entrega do Filho para ser crucificado, e ali receberia então a sua cruz e o seu martírio. Daí Jesus parece que não recebe a aprovação dos discípulos, ou ainda não entenderam o que de fato Jesus ensinou aos próximos, né? Poderia a nossa reflexão andar em 2 fontes, né? Em 2 dimensões e horizontes, né? Ver primeiro o que de fato os discípulos queriam, como são seduzidos, né? A sedução dos discípulos e também a sedução nossa, né? Nessa primeira parte a gente tem os versículos de 35 a 40, né? Então os discípulos de Jesus que o seguem têm essa pretensão antecipada de Tiago e João, antecipam que de fato querem ser o reino de Deus instalado, um à direita, outro à esquerda, né? Cada um tendo os melhores lugares e lugares de privilégio. O pedido dos 2 discípulos não é de fato um pedido, mas uma reivindicação, um direito. Se deixamos tudo para seguir o Mestre, temos o direito de ter os primeiros lugares. Nesse reino, neste poder, tem que ser partilhado, né? Tem que ser participativo, e este poder é esta questão
além de ser religiosa, vai além do religioso na dimensão social. Então Jesus aproveita aí para tirar a imagem distorcida dos dois discípulos e começa o seu ensinamento. Diz qual é a importância do reino de Deus. Primeiro, esclarecer. Jesus avisa os discípulos que devem estar dispostos ao martírio, a beber do cálice, a receber do mesmo batismo que Jesus. De fato, com exceção de São João, os 11 apóstolos foram martirizados. Pediram para seguir o Mestre, ser como Mestre, e de fato receberam também a mesma condenação, a mesma sentença que o Mestre. Depois, Jesus vai muito mais além e esclarece que o reino de Deus não é como as nações, que tiranizam. O reino de Deus não é como as nações que há conflito de poder, de interesse. O reino de Deus não é como o mundo tem a sua categoria. É diferente, não é? Quem quer ser o maior de todos, seja o servo. Então, a sedução dos discípulos por autoridade, por poder, por grandeza, Jesus desilude. Jesus já tira realmente qualquer pretensão de serem grandes, não é? De terem de fato poder ilimitado. Depois a gente vê já na segunda parte, passando das seduções, vamos para as ambições. O que realmente querem os seus discípulos? Os 10 estão indignados pelo pedido de Tiago e João. Mas são indignados por quê? Porque discordam? Não, porque os dois foram à frente, anteciparam. Porque os outros 10 também têm a mesma ambição, têm o mesmo sonho, chegar no topo, no lugar mais alto, onde realmente é o sumo, está lá, é chefe de todos, e não tem chefe nenhum sobre ele. Ele é a cabeça de todos. E sendo assim, estes sonhos, para serem satisfeitos, realizados, não importa quem esteja à frente, passa acima de qualquer pessoa, está acima de qualquer limites. Não há fronteiras para realizar o seu sonho. E são vários sonhos, são várias ambições que nós temos e desejamos. Desde o consumir, do ter, do possuir, também nós temos ambições de dominar, de comandar. Dentro de nós também pode acontecer como igreja, coordenadores, sacerdotes, bispos, né? E o Papa sempre nos lembra, Papa Francisco, que é para o serviço e para o amor que Jesus mesmo deu o seu exemplo. Entre vós não deve ser assim, porque o Filho do Homem veio para servir e não ser servido. É um modelo, ele é o testemunho, é o exemplo. E nos encanta quando o Papa Francisco também, ele é esse reflexo, esse espelho evangélico de Jesus, que ele de fato serve. Muito importante, são belas as palavras que muitas vezes ele faz nas suas homilias, né? Ontem, usando essa imagem clássica da pirâmide que vai subindo, chegando no topo, ele dizia: quem de fato estiver no lugar mais alto, que vire de cabeça para baixo, seja o mais humilde, o servidor de todos, né? O maior cargo é o que faz mais, que tem maior responsabilidade, né? Não o que não se deixa seduzir, é o que não tem ambições. Chegou lá sem nenhuma pretensão. E a gente vê realmente o Papa foi eleito sem nenhuma pretensão de ser Papa, né? Que também os padres sejam eleitos bispos sem nenhuma pretensão de ser bispo, não é? Que os seminaristas também sejam depois ordenados padres, sem nenhuma pretensão de fato de ser padre, porque uma vocação é um chamado, tudo isso para o serviço e para o amor. E o amor em Jesus Cristo, né?
Então vamos para o dia de hoje, atualizações, como é que a comunidade nossa vive esta dimensão além do Cristo, que nos ensina a simplicidade e o amor, como é que a gente pretende viver completamente como igreja, né? Desde o princípio da encarnação até o momento da caminhada nesta terra, ele se pôs ao serviço e a pôr em prática o projeto do Pai, né? Desde o concebimento, veio para ser entregue, resgatar, né? Para o resgate da humanidade. Depois, ele nunca se deixou seduzir, não é? A gente vê sempre o evangelho das tentações, não é? Tem o poder, né? Tem a dominação, tem tudo isso, mas ele diz, nem só de pão vive o homem, não é? Para longe de mim, Satanás, afaste de mim esse cálice, mas se não é possível passar por ele, que seja feita a vontade do Pai. E para nós, que este fruto de entrega e este fruto de resgate deve, na comunidade cristã, nos organizando frequentemente para combater as tentações de conflito de poder e de disputa de poder. Deixar de lado tudo isso que é de interesse pessoal para ir ao comunitário. A sermos de fato instrumentos nas mãos de Deus, e esses instrumentos de caridade, de serviço e de amor. Aprendamos então com o mestre da caridade e da simplicidade a não nos orgulharmos, não nos vangloriarmos, nem cair em vaidade por aquilo que somos, fazemos ou demonstramos ser, não é? Talentos, nem muito menos dons, né? Hoje, para toda a igreja, no Dia das Missões, se celebra neste Dia Mundial das Missões, também a coleta para a manutenção das missões em toda a igreja. Então tem as Pontifícias Obras Missionárias, que é o instituto onde gerencia os recursos que em todas as missas desse final de semana são arrecadados. Então a gente passa integralmente para as Pontifícias Obras Missionárias e de lá o instituto se encarrega de fazer a distribuição. Mas desde já, já como decreto, 10% para os países africanos que também estão em missão. Que hoje a oferta que daremos seja a oferta do fruto que nós temos e generosamente estamos disponibilizando para a igreja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.